Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Está começando o 11º e penúltimo programa da Rádio Literária Dom da História. Espero que vocês estejam bem em casa. Para quem não me conhece, o meu nome é Mário. Para quem conhece também. Para vocês lembrarem, vocês podem pensar naquele joguinho de videogame famoso, que é o Super Mario Bros. Ainda mais porque o meu filho é o Luigi. Estava até comentando isso agora há pouco com o pessoal. E eu tenho o mesmo nome do meu pai, que era Mário também. Então, apesar dessa falta de criatividade, tinha umas coisas interessantes, por exemplo. As pessoas antigamente ligavam lá para casa, gostaria de falar com o Mário? Então a gente tinha que perguntar, que Mário? Então era legal, porque já quebrava o gelo, né? Agora, andei fazendo umas pesquisas aí e descobri que Mário vem do latim e significa, sabe o quê? Viril. A Dani, minha companheira, perguntou, amor, você pesquisou isso direito, né? Agora, o que eu mais gosto do nome, desse nome Mário, não sei se vocês já perceberam, é que ele é um encontro do mar com o rio. Estou falando isso tudo para lembrar de uma coisa que parece simples, mas na verdade é muito importante. Todo mundo tem um nome e todo mundo tem uma história. E eu acredito que essas histórias são as mais importantes do mundo, porque elas falam da nossa passagem, da nossa experiência por esse planeta aqui. Isso para dizer para vocês de um dos livros que mais me tocou, não só no Salão do Livro, como um dos livros que mais me tocou na vida. Eu ainda estou descobrindo por quê. Eu vou apresentar para vocês Asa da Palavra, do Adriano Bitarães Neto, ilustrado pelo Maurício Manzo, de uma editora sensacional, que eu adoro, que é a Masa. Eu falei que estou tentando entender por que esse livro me tocou tanto, mas eu tenho algumas pistas disso. Eu acho que a primeira é porque ele nos mostra algumas belezas que estão além daquilo que a gente pode ver. Umas belezas invisíveis, aquelas que dão sentido para a vida e ajudam a responder aquela que talvez seja a pergunta mais antiga e ao mesmo tempo mais importante da história. O que é que faz a vida, a nossa passagem por esse mundo, valer a pena? Vou ler um trechinho do livro para vocês aqui, de uma parte em que o personagem ele tem um sonho em que uma vizinha deles, que é cega, fala isso aqui, ó. Ele dorme e sonha que a Veridiana está ensinando ele a ler. Então ela pega um livro, que é um livro em braille, e coloca o dedo do menino naqueles pontinhos. E diz assim, olha que coisa maravilhosa, gente. É preciso ler com os olhos que estão na ponta dos dedos. Para entendermos o livro, temos que passar a mão na pele do papel, sentir os contornos das letras e depois imaginar o que está além. Toda palavra espera, dentro dos livros, para ser tocada. Ao tocarmos uma palavra com os olhos do sentimento, ela também nos toca. É por isso que eu sei ler, porque não tenho deficiência em sentir. Ler olhando o texto sem sentimento é ser cego por dentro. Olha que coisa mais bonita. Minha gente, eu terminei de ler, eu li algumas vezes o Asa da Palavra, acho que umas 3 vezes. E em todas elas, eu fiquei com vontade de dar um abraço no autor. Da mesma maneira que eu fiquei com vontade de dar um abraço nos parceiros e parceiras da Câmara Mineira do Livro, que foi um pessoal que me permitiu um contato com algumas obras que, como essa, e outras cerca de 100 que chegaram até a mim e que me permitiram enxergar de uma maneira mais ampla e profunda não só o mundo, as coisas, mas especialmente a mim mesmo. Então, se vocês querem
que esse tipo de alcance possa chegar aí até vocês, eu vou dar uma sugestão. Vocês podem procurar a Câmara Mineira do Livro, vocês vão falar com a Lubiana Moll, que é a Lu, que é super querida, vai atender vocês com a maior alegria, com o maior comprometimento. Sabe, gente, eu tenho uma convicção muito grande de que literatura infantil, juvenil, além de muito divertida, é também uma coisa muito séria. Para apresentar para vocês o próximo livro, que me tocou muito também, eu vou pedir licença, convidar vocês para ouvir uma história que diz assim: era uma vez uma jovem, muito bonita, e que se apaixonou por um homem, por um lenhador, e embriagada pela paixão, com ele se casou. E depois do casamento, os dois foram morar numa cabana, afastada, assim, lá no meio da floresta. Tudo parecia bem, parecia tranquilo, até que, em pouco tempo, essa mulher descobriu um segredo do marido. Ele era um cara violento. Ele chegava do trabalho, jogava as ferramentas num canto e batia na mulher. Ele batia muito. E aí dela se reclamasse, ele batia mais. Longe da família, longe dos amigos. Durante um tempo, essa mulher sofreu em silêncio, sofreu calada. Até que um belo dia, todas as histórias têm, né? Até que um belo dia, ela já estava desconfiada. Essa mulher descobriu que estava grávida. E aí alguma coisa mudou. Tinha uma nova vida crescendo dentro dela. Nesse dia o marido chegou, como sempre, jogou as ferramentas de lado. A hora que ele levantou a mão, ela gritou: "Para!" Aí ele assustou, ele não estava esperando aquilo, né? Ela então aproveitou e começou a contar uma história. Aí, à medida que ela contava, o marido ia ficando mais calmo, tranquilo, e até dormiu. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele saiu, mas na hora que ele voltou, chegou trovejando, levantou a mão: "Para!" Ele parou, e essa mulher contou mais uma história. E outra, e mais uma. Dizem os antigos sábios que essa mulher contou uma gestação inteira de histórias. E que no final desse tempo, nasceu uma linda criança, e junto com ela, todas as histórias da humanidade. E é com esse conto belíssimo, que eu até arrepio quando eu conto, que eu tenho a honra, assim, de apresentar para vocês um livro para todo mundo, leitura obrigatória, para todo mundo que sonha, que luta, que trabalha por um mundo mais justo, por um mundo mais livre. Um livro que nos lembra da importância de ouvir as pessoas ao nosso redor, a natureza e, especialmente, ouvir as crianças. Que nesse momento, muitas delas estão sofrendo, caladas, toda forma de violência que a gente possa imaginar. Essas crianças precisam ser ouvidas, elas precisam ter voz. Com vocês, Leila. Escrito pelo Tino Freitas, que é um grande escritor, que eu gosto também, aqui em casa já é um super querido, assim, um dos preferidos do Luigi, ilustrado pela Thaís Beltrame, e eu fiquei impressionado como que as ilustrações desse livro falam. É uma coisa assim, na contracapa. Até as maiores personagens precisam encontrar sua voz. Conheça Leila e sua busca por liberdade e justiça. Uma busca que é de todos nós. Para me despedir, eu quero agradecer mais uma vez meu querido Flávio, que está aqui, o pessoal dos bastidores. Lembrando que o Salão do Livro, ele é um evento realizado pela Câmara Mineira do Livro, o Governo de Minas, Secretaria Especial de Cultura,
Ministério do Turismo e Governo Federal. Através da Lei Aldir Blanc, não consigo não falar Salve Aldir Blanc, com o apoio de conteúdo da SABIC, que são os amigos das bibliotecas comunitárias, e a curadoria dessa querida, que é a Sandra Bittencourt. O homenageado é o grande escritor Ângelo Machado. Antes da gente se despedir, quero convidá-los a continuar com a gente, acompanhando essa programação linda, encantada. E eu vou ler aqui um pequeno texto de um autor que eu gosto muito também, que é o Rubem Alves. Ele diz o seguinte, abre aspas, todo mundo quer ser escutado. Sugiro, então, aos professores, e agora aqui eu vou tomar liberdade para falar, aos pais, educadores e todos que cuidam das crianças, que ao lado de uma justa preocupação sobre como falar claro, tenham também uma justa preocupação com escutar claro. Amamos não a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A escuta bonita é um bom colo para uma criança se sentar. Sejamos colo. Em pé.